Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 38.2, falando sobre os tipos de predicado. Exatamente. Vimos o quê? Que o predicado ele pode ser verbal, nominal, verbo nominal. Quando que isso acontece? Se falar da ação do sujeito, eu vou ter o quê? Um predicado verbal, tá? E quando falar da ação e estado, eu vou ter o quê? Predicado verbo nominal. Se falar somente do estado, vou ter predicado nominal, certinho? Então, de olho na tela. Aqui o predicado verbal, eu vou ter um verbo de ação. Então, aqui, ó, no exemplo você tem: o estudante visitou a professora. Ó, então, vamos colocar aqui que você já sabe quem é o sujeito da oração, que é o estudante, aqui é o sujeito simples, porque só tem um núcleo, tá? E aqui, mas só que o foco é esse aqui, na declaração que eu tenho do sujeito. Então, visitou, ó, é um verbo de ação, tá certo? Então, aqui é predicado verbal, tá? A professora é o complemento verbal, beleza? Que completa o sentido do verbo. E o predicado nominal? Eu tenho o verbo de ligação mais predicativo do sujeito. A professora ficou contente. A professora é o quê? É o sujeito simples. Por quê? Só tem um núcleo, certinho? Esse contente tá ligado à professora. Então, é o PS, que é o predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal. Nós temos o quê? Um verbo de ação mais um estado, né? Mais um predicativo. Então, aqui você tem aqui, ó. A professora chegou. Isso daqui, ó. Chegou atrasada. Então, aqui, ó. O estudante deixou a professora orgulhosa. Aqui é a ação. Nós temos dois núcleos, né? Tanto, ó. A ação. Aqui, a professora deixou orgulhosa. Então, aqui eu tenho o estado e tenho a ação. Só que aqui é predicativo do sujeito porque está ligado à professora, que é o sujeito. Aqui, a professora não está sendo o sujeito. Quem é o sujeito é o estudante. Então, ela está sendo um complemento verbal. Então, ela é objeto. Então, por isso que está o predicativo do objeto. Certo? Agora aqui, verbo de ligação. Ela estava linda. Os alunos andam animados ultimamente. O professor permanece atento. Olha bem aqui, ó. Ó. Então, o verbo estar, verbo andar, verbo permanecer. Só que o que eu tenho aqui, ó? Verbo de ligação, eu posso tirar e a frase ainda continua com sentido. Aí, para ele ser verbo intransitivo, ele tem que ser significativo, tá certo? Ela estava no casamento. Olha que apareceu aqui o adjunto adverbial. Os alunos andam muito. Olha aqui, adjunto adverbial. Olha que o ando aqui é verbo intransitivo. O professor permanece na sala de aula. Ó, permanece aqui, ó, verbo significativo, então ele é intransitivo. Os verbos significativos. Nós temos o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Ó, vão ter função de verbos intransitivos. Estar, ficar, andar, ir, descer, viajar, viver. Certinho? Aquele que tem sentido completo. Verbo transitivo direto. Aquele que não aparece, né? Não aparece preposição. O amar, colocar, compor, comer. Por exemplo, Ana ama Felipe. Ó, ama quem? Felipe. Agora, transitivo indireto. Vem com preposição. Aí qual? Precisar, obedecer, gostar. Transitivo direto e indireto, também conhecido como bitransitivo. Ele vai pedir dois complementos. Então, no caso, servir, enviar, dar, oferecer, emprestar.
tá certo? Dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Então, amadinho, tudo certo com a nossa revisão? Daqui a pouco, retorno para quê? Para nossas atividades. Até lá! Olá! Tirando dúvidas na área, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão? De olho na tela. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo, um instinto. Todos os meus nervos me disseram que os homens não são padres. Aqui é um trechinho de Machado de Assis. Aqui nessa frase, os verbos destacados, né? Nós temos aqui o verbo repetir, pensei e passou. Então, letra A, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. B, transitivo direto, transitivo direto, transitivo direto. C, transitivo indireto, intransitivo, transitivo direto. D, intransitivo, intransitivo e intransitivo. E, intransitivo, transitivo direto, transitivo direto. Então, qual que é? Quando repetir isto, pensei no seminário. E que mais? O perigo que passou. O que você está percebendo aí? Quando eu falo quando eu repetir, ele tem sentido completo? Sim ou não? Quando eu repetir, ele já fechou a mensagem? Repetir o quê? Isso. Então, você já sabe que esse primeiro, ele vai ter função de transitivo direto, porque ele pede uma preposição. Aí você já vai eliminando 3 questões, a C, a D e a E. Beleza? Agora vamos para a segunda, o segundo verbo. Pensei, pensa em quê? Pensei, pensa em quê? Pensei no seminário. Então, esse transitivo, ele pede uma preposição, pede um complemento verbal com preposição. Aí você tem transitivo indireto. O perigo que passou, pronto, o perigo passou, já era. Então, já passou a mensagem, o intransitivo. Então, alternativa, letra A. Agora, indica a alternativa em que o verbo é transitivo indireto. Exatamente. Cumpri com as expectativas, concordo com ele, amar a Deus, agradeceu a ajuda ao colega, morreu de fome. Então, lembra lá de quando a gente tem, né, o verbo intransitivo, ele vem acompanhado de adjunto, o quê? Adverbial, né, certo? Então, aqui eu assim, cumpri. Quando eu falo cumpri, pronto, né? Já passou a mensagem, né? Concordo com quem? Com ele. Então, aqui você já consegue encontrar logo o verbo, né, que ele exige a preposição. Concorda com alguém ou com alguma coisa. Beleza? Terceira. Aqui nós temos o seguinte, no período fui à escola, busquei minha irmã e, em seguida, entreguei os livros a Maria. Os verbos em negrito são, respectivamente, você vai ter que analisar o verbo ir, o verbo buscar e o verbo entregar, tá certo? Leiam com calma e vão observando aí. Será que está com sentido completo? Será que está exigindo algum complemento? É com preposição? É sem preposição? Quando que tem preposição? Certo? Então, aqui na letra A é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e indireto. B, transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto. C, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. D, transitivo direto, indireto, intransitivo e transitivo direto. E E, intransitivo, transitivo direto e transitivo, o quê? Indireto. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Temos aqui a alternativa letra B, né? Aqui, transitivo indireto, transitivo direto e transitivo direto e indireto. Entregar que entrega alguma coisa a alguém, tá?
E busquei. Busquei o quê? Minha irmã. Beleza? Vamos lá. Na quarta. Aqui nós temos uma frase. A médica parece cansada. Aí você vai ter que classificar o tipo de predicado e identificar o predicativo do sujeito. Ó, médica parece cansada. Então, aqui na letra A diz o seguinte. É predicado verbal e predicativo do sujeito é cansada. Predicado verbal, predicativo do sujeito parece. Predicado nominal, predicativo do sujeito cansada. Predicado nominal, predicativo do sujeito parece. Predicado verbo nominal, predicativo do sujeito doutora. Olha, gente, tem coisa assim absurda, né? Aí você já vai eliminando, que nem apareceu o doutor ali, só falou o quê? Médica, né? Então, você vem aqui na oração, ó, quem parece cansada? A médica. Pronto, você já separou. A médica só tem uma palavra principal, que é o núcleo. Então, você já sabe que aqui, ó, é o sujeito simples, porque apresenta apenas o núcleo. Parece cansada. Esse parece é uma ação ou indica um estado? Né? Então, tá ligando aqui. Então, é um verbo de ligação, que liga o seu sujeito ao seu estado. E esse estado da médica é o quê? O PS, é o predicativo do sujeito. Então, qual a alternativa? Você analisando aí, qual é? Então, se eu tenho verbo de ligação mais PS, é igual a PN, que é predicado nominal, tá? Predicado nominal é formado pelo verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, qual é a alternativa? Letra C, certo? E agora, amadinhos, o nosso decolando para o futuro, beleza? Olha aqui uma tirinha, acompanhando aqui, diz o seguinte: olá, fale baixo. Estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. Pronto, acabou a história. Então, aqui nós temos o seguinte, na fala, seu pai está doente? O predicado, né, se classifica como? Aí nós temos aqui A, nominal, por conter verbo de ligação. B, verbal, por conter verbo transitivo direto e indireto. C, nominal, por conter verbo transitivo direto e indireto. D, verbal, por conter verbo de ligação. E, verbal, por conter verbo transitivo indireto. Então, seu pai está doente? E aí? Seu pai está doente? Qual é? Aí você analisa, né? Quem está doente, né? O seu pai. Então, seu pai é o sujeito, está doente é a informação, né? A declaração que eu tenho do sujeito e está, seu pai doente, ó. Está, então tá ligando, né? O sujeito ao seu estado, que é o predicativo. Então, qual é a alternativa? Eu tenho um predicado nominal por conter verbo de ligação. E cadê o verbo de ligação? É o estar. Tá certo? Tá aqui o verbo de ligação. Beleza? E agora, amados, nós temos aqui o nosso cortiço, né? O cortiço, o nosso romance, né? Da segunda unidade, a Luísa Azevedo, né? O cortiço, quais são os principais personagens? Nós temos aqui João Romão, tá? Que é um português ambicioso, é dono de uma venda, do cortiço e da pedreira, se aproveita da amante Bertoleza, mas acaba se casando com Zulmira para subir na vida e alcançar uma posição de mais prestígio na sociedade. Nós temos também o Miranda, comerciante que mora no sobrado ao lado do cortiço, é infeliz em seu casamento com Estela, mas não separa por razões financeiras e de exposição. O que mais que nós temos aqui? O Jerônimo, né? Português trabalhador, torna-se gerente da pedreira de João Romão. Bertoleza, ela é escrava que se pensa
que se pensa ser alforriada. Ela mantém uma relação amorosa com João Romão, trabalha para ele, faz tudo o que ele pede. Tem uma Estela, esposa infiel de Miranda. Zulmira, filha de Estela e de Miranda, casa-se com João Romão e promove a ascensão social do dono do cortiço, né, por meio do casamento. Temos aqui também a Rita Baiana, né, mulata, muito envolvente, que assume um relacionamento com Jerônimo no decorrer da história. E aqui você consegue ver alguns dos personagens na capa deste livro, tá bom? A Bertoleza, a Rita Baiana e o João Romão, Jerônimo, certinho? Então, vamos para a nossa mensagem do dia. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados, certo? Aí, a nossa fotinha com a nossa mensagem para ficar com vocês. Então, amadinhos, vimos aqui na nossa aula 38, nas atividades, os tipos de predicado. Sabemos que quando fala da ação do sujeito, eu vou ter o predicado verbal, tá certo? Quando fala do estado do sujeito, eu vou ter predicado nominal. Quando falar da ação, estado do sujeito, teremos o quê? Predicado verbo nominal. Para você saber, é só você fazer a pergunta do verbo, vai identificar. Esse verbo fala da ação, é ação, indica uma ação. Esse verbo indica um estado? Exatamente. Então, se ele for ação, ele pode ser transitivo ou intransitivo, tá certo? E se for transitivo, ele pode ser direto, quando o complemento verbal não vem acompanhado de preposição, pode ser indireto e esse complemento verbal vem acompanhado, né, da preposição, ou esse verbo também ele pode exigir dois complementos, tá certo? É isso aí. E o verbo de ligação, qual é a função dele? O próprio nome já diz, ligação, vai ligar o sujeito ao seu predicativo, ao seu estado. Liga, a gente retira e não vai fazer falta. Beleza? Certinho? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria e até a próxima aula.